Enquanto isso, eu vou até fechar minha câmera para não sobrecarregar minha internet. Deixa eu só encostar a porta do escritório aqui. Muito bem. O que nós vamos fazer? Eu vou iniciar aqui um exercício da aula passada, que a gente acabou não finalizando. Vou finalizar esse exercício e vou iniciar um exercício para cálculo do comprimento de ancoragem e decalagem, tá? Aí, se o tempo acabar se estendendo muito, a gente pode parar, continuamos amanhã de manhã. Mas, a princípio, a gente vai finalizar esse exercício aqui, tá? Muito bem. Então, nós temos aqui esse exercício que nós começamos, vou pôr lá no começo. É uma viga em balanço, tem uma carga concentrada na extremidade livre e um momento torsor aplicado nessa viga, né? Então, determinamos aqui os esforços solicitantes, os esforços característicos, depois os esforços de cálculo. Calculamos a armadura longitudinal, né? Armadura longitudinal, ok? A armadura transversal, usamos aqui o modelo 1 da norma, tá? E agora a armadura longitudinal e transversal devido ao momento torsor, né? Então, fizemos a verificação da espessura da parede equivalente, né? Na verdade, é a região onde ocorre o fluxo de tensão de cisalhamento devido à torção, ok? A verificação do concreto, tá? Ou seja, essa é a resistência da seção, da seção da viga para o esforço, né, de momento torsor, né? Ou a torção, tá certo? Então, a torção resistente é muito maior do que a solicitante, né? Bem maior. Aqui o cálculo da armadura necessária transversal, ou seja, o que vai ser acrescido nos estribos, certo? A armadura longitudinal, idem, a área de aço que nós vamos ter que adicionar na armadura longitudinal, certo? No próximo passo aqui, nós vamos determinar... Eita, bati sem querer aqui. A gente vai determinar agora, na verdade, é uma verificação, né? Fazer uma verificação do concreto com solicitações combinadas, certo? Com quais solicitações? Torção mais força cortante. Por que torção e força cortante? Porque nós estamos falando de tensões de cisalhamento. Força cortante, ela vai aplicar uma tensão de cisalhamento, tá certo? Na minha seção, porém não é em toda a seção, apenas na vertical. A torção, ela também, quando a gente fala momento torsor, a gente tende, talvez, de início, pensar em flexão, mas não. Ela está provocando um giro na seção, torcendo, ou seja, provocando um fluxo de cisalhamento que vai, digamos assim, percorrer, né,
uma faixa dessa seção, tá? Contornando aí o seu perímetro, a sua forma. Tá? Então, a verificação do concreto para essa solicitação combinada, ela será o VSD, solicitação de cálculo da força cortante, dividido pela força cortante resistente de cálculo, mais a torção solicitante de cálculo, dividido pela torção resistente de cálculo. Isso tudo somado tem que ser menor do que 1. Né? Então, a força cortante solicitante, 182 kN, e a força cortante resistente, vou ter que dar uma olhadinha aqui só para confirmar, 574. 574 mais a torção solicitante, 1820, não é isso? 1820, dividido pela torção resistente de cálculo, 2.468,82. 468,22? 82. Ok. Esqueci de abrir a calculadora aqui. Aqui, 2, 4, divide 1.820, 2.468,2, divide, não vai passar por pouco, 1,05. Ou seja, é maior do que 1. Para efeito de verificação, não ok. Certo? Bom, muito bem. Aqui nós temos... Professor? Oi? Só para eu relembrar aqui, as resistências que a gente está calculando, elas estão mais em função a geometria, né? Então seria o caso da gente, se fosse numa situação real, teria que repensar a questão da geometria, né? Exatamente. Porque veja, a resistência à torção, ela tem aqui o FCD e FCK. Certo, FCK normalmente não ajuda tanto mudar assim. E não é só por isso. Às vezes você não vai mudar o FCK de uma obra inteira por conta de uma viga. Ah, sim, também é verdade. Né? E também você não vai pôr uma viga com FCK diferente. A chance de concretarem errado é muito grande. Sim. Porque concreto, na hora que você olha, é tudo igual. Então não dá para saber. Então, qual opções eu tenho? Aumentar a altura. Na altura, né? Por exemplo, né? Mexer na seção ou na largura. Aumentar a largura, eu mudo essa área também, a área equivalente. Tá certo? Vou ter uma área equivalente maior. Certo, entendi. Certo? Uhum. Então, que é o HS vezes o BS. Tá? Eu posso, mas se eu mudar qualquer... Não, sim. Se eu mudar, vai alterar totalmente o cálculo. Não, eu volto lá no começo e zera tudo e começa de Zera novo. tudo. É. Né? Uhum.
Porque aí tem que calcular os estribos novamente, a armadura longitudinal novamente, tudo. Tem que calcular tudo. Não, era só essa dúvida, só para ver se é em função mais da. Mais não, é em função da geometria, não tem a ver com. Não está envolvendo armadura, no caso. Não é uma Não, questão a de armadura armadura. ela é uma consequência, né, também da geometria, Uhum. da seção. Então, se eu mudo a seção, eu mudo a, A armadura. a área de aço, exatamente. Certo. E veja que a verificação é pela força cortante resistente e pelo momento torsor resistente. Ambos levam em conta a resistência do concreto e a seção transversal, a geometria. Então, eu só Certo. posso mexer nessas duas coisas. Na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a resistência à torção ou a resistência a cisalhamento, força cortante, para que esse número ele fique menor do que 1. Sim. Tá certo? Então, mas Certo. qualquer alteração que eu fizer, eu vou mudar os dois automaticamente. Eu vou mudar tanto a armadura transversal quanto tanto a resistência à força cortante quanto a resistência à torção. Ah, é verdade. Tá certo. Isso infelizmente não vai ter por onde correr, né? Então aqui, nesse exercício a gente não vai fazer isso, Sim. mas fica o alerta, né? Vou colocar a observação aqui. Certo? A verificação do concreto sujeito à solicitação combinada de torção mais força cortante não atende à condição de segurança. Portanto, a seção transversal deverá ser redimensionada. Bom, o que isso significa? Que se você redimensionar a seção, você redimensiona tudo novamente, tá? Então, essa verificação, mas como qualquer qualquer outro processo de dimensionamento, é uma receita de bolo. Não tem segredo, é seguir essa sequência e tá tudo certo. Então, é fácil de você colocar isso numa planilha de Excel, montar esse processo todo de cálculo, tá certo? E refazer essa verificação de maneira muito mais dinâmica, muito mais automatizada. Aqui a gente não vai fazer isso, porque senão eu demandaria ter que começar novamente esse exercício, tá? Mas aqui eu posso tanto aumentar a altura quanto a largura. A única coisa que a gente precisa observar é que em alguns projetos, muitas vezes, eu tenho limitações, principalmente na altura. Na largura, também tem. Alguns projetos, né, não querem que as vigas fiquem sobressaindo as paredes, só que existem situações que não dá para
evitar determinadas condições de dimensionamento da estrutura. Eu preciso de uma certa condição para atender a necessidade do projeto, né? Aí alguém vai ter que pagar o ônus, ainda que seja estética, tá? Mas, como eu sempre recomendo, uma boa conversa com os arquitetos ou projetistas costuma resolver, tá? Tá certo? Nós vamos dar continuidade no exercício como se, né, apenas para a gente ver como que é todo o processo. Daqui para frente também é bem tranquilo, não é, né? Tá certo? Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Então tá. Bom, agora na realidade nós já calculamos tudo, fizemos a verificação, só frisando, como ela não atende à condição de segurança, eu tenho que redimensionar e calcular novamente, tem que ficar abaixo de 1, ok? Muito bem, mas a gente vai continuar o exercício para a gente saber quais são as próximas etapas. Na verdade, eu não tenho que calcular mais nada, nós já calculamos tudo, né? Na realidade, o que vai acontecer? Nós vamos somar as áreas das armaduras, né? Da armadura transversal e armadura longitudinal. Aqui. Armadura transversal, ela vai ser o ASW1 dividido pelo espaçamento mais o ASW, vou chamar de 1. Vou chamar isso aqui. Deixa eu ver como é que eu chamei aqui. Os dois, na verdade, estão como ASW. Já sei. Vou mudar a nomenclatura aqui, senão... Tá? Vou colocar aqui, ó, V devido à força cortante, T devido à torção. Pronto. Assim fica mais fácil. Né? Então, a área de aço devido à força cortante, que é o ASW, aqui espaçamento, cadê? Aqui, 3,53 centímetro quadrado por metro. Aqui não. Mais a armadura que nós calculamos. Aqui nós tínhamos calculado com o 0,09, que é a taxa mínima, vezes aqui o BW, que já é 30. Então veja, já é uma viga grande, né? 30 por 60 é uma viga bem grande. Ainda tem que aumentar a seção dela, apesar que não precisaria aumentar muito, mas tem que mexer aqui para poder atender aquela condição, né? Então nós calculamos, na verdade, das duas formas aqui, né? Tá certo? Pela taxa de armadura encontrada aqui, em função também da momento torsor, ou pela área de aço. Deu uma pequena diferença aqui, 0,02 para 0,027. Para ser mais conservador, eu vou pegar esse valor maior.
Só que 0,027 centímetro quadrado por centímetro. Né? Aqui eu teria que multiplicar por 100 para ter por metro, que vai dar 2,7, não é isso? Opa. 0,027, 2,7. Então aqui seria 2,7 centímetro quadrado. Por metro. E aqui vai dar 6,23. É isso mesmo? Isso aí. Então perceba que a área de aço ela acaba aumentando bastante, né? A área de aço acaba aumentando bastante. Professor, Sim. o espaçamento da cortante e o espaçamento do torsor, a gente bate, é igual, né? É só colocar um estribo mais. Sim, vai seguir a mesma. Aí depende da bitola que você escolher, né? Quanto maior a bitola, maior o espaçamento. Sim. Quanto menor a bitola, menor o espaçamento. Então, Não, tá certo. É que eu. Não, tá certo, certo. pelo que nós calculamos aqui, só para a força cortante, apenas para a força cortante, é φ de 10 a cada 30. Como a área aumentou, eu preciso verificar se isso daqui atende. Então, preciso verificar novamente, né, verificar novamente aqui esse arranjo da armadura. Tá? O VSD e o VRD não mudaram. Então, sobre o VRD2, continua sendo menor que 0,67. Isso aqui é o mesmo valor que a gente já encontrou aqui em cima. Cadê? Aqui vai dar a mesma coisa. Então, a princípio, o espaçamento máximo é 30 centímetros. Tá certo? 30 centímetros. Aí Certo. basta fazer essa mesma verificação. Tá? Mas eu posso dividir isso de outra forma também. Não precisa seguir aquele... a gente pode calcular 6,23, isso para total de 2 ramos, né? Então, um ramo é metade. É 6,23 dividido por 2. Vai dar aqui 3,11,5 por metro, certo? Se eu dividir por 0,78, que é a área de aço de uma bitola de 3/8, eu vou ter quantas barras eu preciso. Pelo número de barras, eu divido o espaçamento de 100 centímetros, pelo número de barras eu tenho os espaçamentos. É uma outra maneira também da gente calcular. Isso aqui para um fio de 10 milímetros, né? Daria a cada 25, né? Daria quase 4 barras, arredondando para 4 barras. Daria. O espaçamento, então, seria esse, ó, 3,115 por 0,78. Tá certo? É isso aí. Dá praticamente 4. Quanto que deu? 4. 3,993, né? 4 barras, né? 4 barras já aproximadamente. 4 barras, ou seja,
Cada 25 centímetros. Né? Então, 4 barras, aí é 100 dividido por 4. Aqui na verdade não é S, tá? Aqui tá errado. Que é número de barras. Ou número de... número de barras, vai. Ou número de... É mais fácil o número de barras para não confundir. Então eu peguei 2 ramos, a área total divido pelo número de ramos e um ramo eu divido para fazer o espaçamento. 4 barras, 100 por 4 vai dar 25 centímetros. Então a armadura transversal, incluindo força cortante com torção, vai ser φ de 10 a cada 25. Certo? Então essa é a armadura transversal. Daí cumpre, já respeita todos os requisitos. Cortante mais torção. Tá? E para a armadura longitudinal, mesma coisa. Então, nós temos uma área de aço. Área de aço que eu vou colocar flexão. Mais a área de aço de torção. Área de aço a flexão. Vamos lá. Ainda tem armadura comprimida, né? Que aqui eu tenho que fazer as duas coisas. Então, 16,96. Aliás, eu vou copiar isso aqui. Mais fácil. Melhor, eu vou copiar tudo isso aqui. Copiar. Muito bem. E a área de aço a torção, 3,32. 3,32. Vamos fazer diferente aqui, ó. Três e 32 centímetros quadrados. Tá? Então, armadura tracionada, né? AS mais o AST. Vai para 19, na verdade 19 não, aqui vai dar 17, vai dar 20,30, 28, 20,28. Armadura comprimida. Que vai dar
5,602 centímetros quadrados. Então, perceba que essas armaduras aqui vão sofrer aí alguma alteração também, para poder atender no caso, a atuação dos dois esforços ao mesmo tempo na viga. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Por mim, tranquilo, tá? Tudo bem, Camila? Tudo certo, professor. Então, aqui, o φ de 20 vai dar 3,14, né? O AS para um φ de 20 dá 3,14 centímetros quadrados. Então, 20 dividido por 3,14 dá 6,37, vai dar 7 barras. Então, a armadura tracionada, 7 φ de 20. A armadura comprimida é barra de meia polegada. Uma barra de meia polegada tá, 1,5, 2 divide, não lembro de cabeça, 3,1416 vezes 1,23. Certo? Então, 6 dividido por 1,23. R$ 4,87 vai dar 5 barras. Então, 5 φ de meia. Bom, aí o detalhamento é só montar essa armadura na seção transversal com esse estribo aqui. Então, perceba que fica uma viga pesada, né? Bem pesada. Muito bem. Deixa eu pegar aqui alguma. Deixa eu abrir outro. Muito bem. Tudo certo aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Ficou uma viga, big viga. Então, o interessante aqui é a gente observar o efeito de torção na viga. Porque muitas vezes a gente faz um projeto no software, lança, mas a gente não tem essa visão. E de repente você olha numa viga que ela está com tanto aço que é uma coisa absurda. Mas, analisando mais rigorosamente,
pode ser que ela esteja sendo submetida à torção, o que vai fazer com que a armadura aumente. Eu vejo que o CIP, ele às vezes coloca umas torções assim que você fala assim, ué, da onde que tá vindo essa torção? Que não tem nada, eu não sei o que acontece. Às vezes ele calcula umas torções meio doidas, hein? Tem que ver assim. Isso eu recomendo, eu faço e recomendo. Pega o resultado do software e verifica. Verifica viga por viga, pilar por pilar, fundação, tudo. Lajes, né? Primeiro para ver se está tudo realmente considerado da maneira que você previu e também para ver se não está exagerado. E muitas vezes está exagerado. Aí pode, no CIP mesmo, né? Muitas vezes eu dimensiono e quando eu vou verificar, eu reduzo a armadura e ele continua passando. Então, não sei qual é o critério que eles usam, mas mesmo reduzindo a armadura, você vai reduzindo gradativamente, né? Você vê que tem muita bitola, às vezes ele tem não sei, você vai lá, bitola a cada 5 centímetros no estribo. Aumenta um pouquinho a bitola, aumenta o espaçamento para 15 e ele passa. Então, dá para fazer esse ajuste, mas é aquilo que eu falei, tem que entrar em elemento por elemento e fazer essa correção. Isso dá um pouquinho de trabalho, mas garante também o seu trabalho, né? Muito bem. Vamos agora aqui para comprimento de ancoragem. Hoje é de ancoragem. Então, vamos supor aqui uma viga, tá? Deixa eu ver uma coisa. Ok, depois eu vou fazer o que eu estou pensando aqui. Tá. Então, imaginar que eu tenho essa viga. Essa viga é uma viga contínua. Os vãos possuem 3 metros cada um. Aqui nós vamos ter uma carga uniformemente distribuída. De 4 toneladas força, a gente sempre trata quilonewton, mas enfim, 4.000 quilos, 40 quilonewton por metro, 40 quilonewton metro, tá? Isso aqui para um FCK de 25 MPa, aço CA50, tá certo? Aqui a gente não vai calcular armadura, tá? Não há necessidade da gente, na verdade, nesse exercício já
ele já fornece a armadura calculada. Como nós temos aqui uma viga contínua, né, então nós temos 3 apoios: apoio A, B e C. No apoio B, eu tenho um momento negativo, tá? Então eu tenho uma área de aço calculada, não é área de aço efetiva. Positiva, ou seja, onde o momento fletor é positivo, de 2,43 centímetros quadrados. E a área de aço calculada na região de momento negativo, 4,51 centímetros quadrados. Tá? Então, isso aqui já são os dados, né, para a gente poder calcular a ancoragem da nossa viga. Muito bem, certo? Aqui a gente vai supor que a área de aço ela vai ter o comprimento total, né? No próximo exercício a gente vai fazer a decalagem, né? Esse a gente só vai calcular o comprimento de ancoragem, tá certo? Tá? Vamos considerar que as barras são contínuas de uma extremidade até a outra, e aí a gente vai calcular a ancoragem necessária, tá? Então aqui para a gente colocar aqui as equações, né? Comprimento de ancoragem, diâmetro, a gente vai ter que optar aqui por uma bitola, tá? Vezes FYD dividido pelo FBD. FBD é a força resistente à tração e o FYD é a resistência à tração do aço, tá certo? Então, a bitola, deixa eu ver aqui, para essa área de aço, aqui, deixa eu ver, 4,75, 4,51. Deixa eu até dar uma olhada aqui, a gente calculou agora há pouco. Se usarmos aqui barras de meia polegada, né? 1,23. Então, vamos considerar aqui bitola de 12,5, 1,23 centímetros quadrados. Ok? Tá? Esse comprimento de ancoragem ele tem que ser maior ou igual a 25 vezes o diâmetro. Então, se nós selecionarmos aqui uma barra de meia polegada, né, 12, que é 1,25 centímetros, ok? Então, a área é de 1,23 centímetros quadrados. Aqui não importa muito por enquanto, na hora que a gente for detalhar assim, até para saber a quantidade de barras, né? Quantas barras a gente vai utilizar. Tá? Se é 1,23, 2,43 por 1,23 vai dar 2 barras. 4,51 dá 4 barras praticamente. 3 e pouco vai dar 4 barras. Tá? Bom, então esse cálculo tem que ser maior do que 25 vezes o diâmetro, tá? Não é diâmetro de 25, é 25 vezes o diâmetro. Tá? Então, se aqui nós temos um aço CA50, o FYD, nós já estamos cansados de calcular isso aqui, é o 50 dividido por 1,15, né, que vai dar 43,48 quilonewton centímetro quadrado. Bom, muito bem. Então, eu preciso calcular aqui o FBD,
É a única coisa que me resta de incógnita. FBD, ele é eta 1 vezes eta 2 vezes eta 3 vezes o FCTD, que é a resistência à tração do concreto de cálculo. Tá certo? E, deixa eu abrir aqui. Está aqui. Certo. Aqui, ó, trazer aqui para vocês verem. Então, eta 1 é em função da superfície da barra, que ela vai proporcionar maior ou menor aderência, né? O eta 2 é a situação de boa ou má aderência, e o eta 3 é em função do diâmetro da barra, tá? Menor que 32 milímetros é 1, se for maior que 32, tem que calcular o eta 3 por essa expressão aqui, ok? Então, vejamos, se é a 50, eta 1, 2,25. É uma barra nervurada, então ela proporciona uma situação de boa aderência. Então, eta 2 é 1. A bitola que nós estamos usando é meia polegada, 12,5, menor que 32. Eta 3 também é 1. Tá? Então, aqui nós temos eta 1 igual a 2,25. Eta 2, 1. E o eta 3 também é 1. Tá certo? Então, eu preciso calcular agora só o FCTD. Eu vou usar aqui a expressão simplificada, que o FCTD é o FCTK inferior dividido pelo gama C, e o FCTD, o FCTK é o FCTM, né? Que é 0,3 do FCK elevado a 2/3. Então, simplificando tudo isso, é 0,15 do FCK, o FCK aqui em megapascal, no caso 25, elevado a 2/3. Isso vai dar 1,28 megapascal, que é igual a 0,128 dividido por 10 kN centímetro quadrado. Tudo bem? Substitui aqui. Tudo certo? Tranquilo. Ok. Qualquer dúvida, pode, por favor, me interromper aqui, tá? Então, ó, 2,25 vezes 1, vezes 1, eta 2, eta 3, FCTM 128, certo? Isso aqui vai dar 0,29 kN centímetro quadrado. Bom, muito bem. Então, o FYD eu tenho, FBD eu tenho, que é a força resistente à tração, ou a reação devido à aderência, né? A força de reação devido à aderência da barra ao concreto, que impede o escorregamento da barra, tá? E a bitola nós já temos. Então, substituindo aqui no LB, eu tenho o comprimento de ancoragem. Então, vai ser 1,25 dividido por 4, né? 43,48, que é o FYD, dividido por 0,29. Isso aqui vai ser igual a... deixa eu só conferir essa conta agora aqui. Eita.
4 divide 43,48 divide mais, né? 150,24. Tem alguma coisa errada aí. Esse número está muito grande. Professor, meu deu 46,85. Pois é para dar isso mesmo. Agora, o que eu fiz de errado aqui? Eu acabei não. É que tá travando um pouco na hora que você tá digitando na calculadora, não tô conseguindo acompanhar, mas. 1,25, 4 divide. É vezes, né? Óbvio. Olha que tá errado. Divide é vezes, eu somei. Tá certo. 46,85. O interessante é que se você dá pra você dividir o 43,48 por 0,29, depois divide por 4, você já vê se o índice for maior que 25, você já está respeitando aquela condição. E aí depois você continua para saber o quanto vai dar. Aí só para fazer a verificação, né? 25 vezes o diâmetro pelas minhas contas aqui, se eu não errei, 31,25. Certo? Então, Meu Deus, você também. Certo? Maior que 25 vezes o diâmetro. Então, tá ok. Muito bem. Tá? Bom, esse é o LB, comprimento de ancoragem. Só que aí eu preciso considerar fazer a verificação com o comprimento de ancoragem mínimo, que é o calcular o LB mínimo. Que é igual, né, o maior igual a essas três condições: 0,3 do LB, 10 vezes o diâmetro ou 10 centímetros, o que for maior. Tá? Aqui 0,3 de 46,85, que vai dar 14,06. 10 vezes o diâmetro, 12,5. E aqui 10 centímetros, então, portanto, o LB mínimo, 14,06. Então, ok, o calculado é maior que o mínimo, né? Muito bom. Bom, agora, eu preciso calcular o LB necessário. O LB necessário, deixa eu abrir aqui novamente o nosso texto. Vou devagar aqui. O LB necessário é o alfa LB vezes a área de aço calculada dividido pela área de aço efetiva. Isso tem que ser maior ou igual ao LB mínimo. Tá? Aqui tem até um exemplo. O alfa, ele é 1 para barras sem gancho, barras tracionadas com gancho, tá certo?
E se eu tiver barras transversais soldadas, 0,7, com gancho e sem gancho, tá? Bom, no nosso caso, se a gente for olhar aqui na nossa viga, eu não tenho como colocar um comprimento reto aqui. Estou considerando o ferro corrido, né? Uma extremidade na outra. Eu preciso ter gancho. Eu vou ter que dobrar essa armadura e fazer a ancoragem com o gancho nas duas extremidades. Tá? Então, no caso do gancho, o alfa é 0,7, barras tracionadas com gancho. Então, o LB necessário ele é alfa LB vezes área de aço calculada, área de aço efetiva. Tá? O alfa, nós vamos considerar 0,7, barras tracionadas com gancho, tá? Bom, aí eu preciso calcular então a área de aço efetiva. A área de aço calculada já é dado. O LB nós já temos, né? Já temos o LB calculado, tá certo? E aí a gente vai precisar fazer o LB necessário para barra superior e barra inferior, tá? Para armadura superior, para armadura superior, tá certo? Se eu tiver uma região com ancoragem reta, o alfa é 1. Certo? Por exemplo, depois é o que eu vou fazer no final. Eu vou pegar essa viga, vou jogar no F-Tool, vou extrair o diagrama de momento fletor e a gente vai trabalhar em cima do diagrama, tá? Para depois, inclusive, fazer a ancoragem. Mas, por enquanto, só ver aqui a barra tracionada, né? As armaduras convencionais, tá bom? Muito bem. Então, eu preciso calcular aqui a área de aço efetiva. Para isso, eu preciso definir uma bitola e calcular quantas barras eu preciso. E aí, calcular a área de aço dessas barras. Tá certo? Então, aqui, a barra de meia polegada. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou ter que calcular, né? 2,43 dividido por 1,23 centímetros quadrados. 1,23 de 20. Duas barras. Então, aqui, ó. 2 φ de 12,5 milímetros. 4,51 1,23 divide. Vai dar 366, 4 barras. Então, 4 φ de 12,5 milímetros. Esse 12,5 milímetros, a área de aço efetiva será 1,23 vezes 2. 2,46. Tudo bem? Entenderam o que eu fiz aqui? Tranquilo. Ok. Tudo bem, Camila? Tudo certo, professor. Tá, joia. Muito bem. Então, aqui, 1,23, 4 vezes vai dar 4,92. Certo?
Isso. Então, eu preciso ver o LB necessário para armadura superior e armadura inferior. Tá? Então, aqui agora basta fazer a substituição, certo? Então, para armadura superior, armadura superior, momento fletor negativo. Então, é essa aqui, ó, área de aço calculado negativa, 4,51, efetiva 4,92. Tá? Então, LB necessário, ele vai ser igual a alfa LB vezes AS calculado sobre AS efetivo. Então, 0,7, que é o alfa, que eu estou considerando gancho. O LB é o que nós calculamos lá, né? 46... Cadê? 85. 46,85 vezes área de aço calculado, 4,51 dividido por 4,92. Muito bem. Então, aqui vai dar 0,7, 46,85 vezes 4,51, 4,92 divide vezes 30,06. Então, LB, você sabe, 30,06 centímetros. Tá? Certo? Então, maior que o mínimo, sempre comparando com o mínimo. Então, ok. Aí a armadura inferior, mesma coisa. LB necessário vai ser igual ao alfa, que é 0,7. O LB é o mesmo, 46,85 vezes a área de aço calculada, que é 2,43 e a efetiva 2,46. 2,43, 2,46. 7, 46,85, 2,43, 2,6. Divide vezes 32,40 centímetros. Tá? Então, LB necessário para a armadura inferior, 32,40. Também é maior que o LB mínimo. Ok. Certo? Então, eu preciso aqui ter um gancho de 32 centímetros aqui, 33, aqui 30, na armadura superior. Professor. Oi? Então aí a gente está considerando lá nas pontas, né? Então, Esse aqui é o os gancho. apoios. Os ganchos não. Gancho. Então, só que aí a armadura superior, ela lá na ponta, ela vai estar trabalhando comprimida, certo? Na realidade, ela não necessariamente estará comprimida.
Ah, entendi. Porque tem a questão da resistência, distribuição da resistência do Concreto, concreto. Ah, tá. É tá? porque tem uma parte na norma que fala que barra comprimida não deveria ter gancho, né? Sim, Por isso que eu estou tá perguntando. correto, tá correto. É, na realidade, ó, como é que ficaria essa viga? Ela pode ser uma, digamos assim, ela pode realmente ter uma seção comprimida, mas não significa que isso vai efetivamente acontecer. Certo. E outra coisa que eu também. Por isso que foi uma minha maior dúvida aqui, essa questão Hum, aqui, porque toda vez que eu faço os cálculos, eu vejo alguma coisa assim, por exemplo, um LB necessário de 32, para os pilares de 14 que a gente faz quando está no eixo fraco, você fala, pô, não vai entrar isso aí. hum. Parece que não passa, não consigo entender muito. Mas o CIP, por exemplo, aceita, eu não entendo, mas vamos chegar lá. Peraí, não entendi. Como é que é? Fala de novo. Não, por exemplo, esse LB necessário, 32. 32 não é o tanto que ele deveria entrar no apoio? Não necessariamente. Vamos lá, deixa eu Não, explicar. mas então vamos Não, não, tudo bem, a sua desenvolver. pergunta é pertinente. Inclusive, a gente vai ter que. Eu vou ter que demonstrar isso aqui agora. Certo. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu estou usando barra corrida, direto. Apoio a apoio. Tá? Uma barra. Acho que eu vou descer isso aqui mais um pouco. Né? Então a barra inferior, barra superior. Tá? Então em cima eu tenho aqui 4 barras de meia, embaixo 2 barras de meia. Tá? Tem aqui, ó, 2φ de 12,5. Aqui 4φ de 12,5. Veja, esse é o comprimento total. Para a força de tração que será provocada pelo momento fletor, que força é essa? De acordo com o diagrama aqui, né? Vou fazer aqui a grosso modo. Vai fazer isso, tá certo? Então, essa armadura inferior é para o momento fletor positivo. A armadura superior para o momento fletor negativo. Na realidade, eu não preciso fazer essa barra com o comprimento total da viga. Eu poderia, é o que a gente vai ver depois em decalagem, né? Mas eu poderia fazer ela menor. Aqui eu não preciso ter gancho. O que vai acontecer? Eu vou fazer o comprimento necessário sem gancho, barra reta. Por quê? Porque aí eu tenho espaço aqui para esticar essa barra, entendeu? Na Sim, extremidade, eu não tenho como deixar ela reta, senão ela fica para fora da viga. Então eu vou fazer com gancho. Ela vai ficar sobre o apoio, mas vai ter um gancho. Não sei se deu para você entender. sim, por enquanto tá. Ok? Eu vou apagar isso aqui, que aqui a gente vai discutir depois, quando for falar lá de decalagem. Então veja aqui, ó, para a armadura inferior eu preciso de 32,4. Eu posso colocar com múltiplo de 5 centímetros, até para facilitar corte, dobra, montagem, né? Ali o mínimo é 32,4. Mas eu posso, até por uma questão construtiva e prática, usar 35, porque nenhum armador vai medir 32,4 milímetros, Sim. certo?
Aqui deu 30,06. Eu posso deixar com 31 se eu quiser ser muito conservador, mas eu poderia deixar com 30 aqui. Tá? Se eu estivesse usando barra reta, eu preciso ter comprimento, ou seja, eu preciso ter... Como é que eu posso explicar? Se eu quiser fazer uma barra com ancoragem sem gancho, ancoragem reta, eu tenho que ter espaço para que essa barra, para que eu possa prolongar essa barra. Você entendeu? Não entendi que você está considerando o gancho como o valor do LB. Exatamente. Então, isso é o que me confundia, porque no que eu já vi por aí, o gancho tinha um valor mínimo lá que você não podia mexer muito, e o LB é o tanto que você tinha que entrar na viga, no pilar. E o pilar nunca dá um valor tão grande. Não, mas nunca vai dar. Você vai ter um pilar de 15, como é que você vai entrar 30? Então, por isso que eu falo, pô, Não, a ancoragem está no gancho, a ancoragem ela é no gancho. não no quanto ele entra no pilar. Certo. Agora Fez sentido? Agora sim, agora dá para fazer. É que antes ficava uma coisa assim, ué, parece que a norma está falando de algo que na prática não vai acontecer. Não. Portanto que nós estamos considerando aqui, ó, barras tracionadas com gancho. Sim. Então eu estou levando em consideração o gancho. Veja que o gancho ele acaba diminuindo. Eu preciso de um comprimento menor quando eu uso gancho. Sim. Quando eu uso barra reta, o alfa é 1, ou seja, não há redução desse termo aqui, LB vezes essa razão, área de aço calculada pela efetiva. Certo. Eu uso o valor total, né? Então, se eu tenho gancho a 90 graus, agora se eu tiver barras, gancho a 90 e a 45 também. Agora, se eu tiver uma barra soldada transversalmente aqui, eu posso reduzir ainda mais. Mas isso é muito difícil, só se você tiver realmente a necessidade de colocar, tipo assim, a sua viga tem 60, com gancho está dando 70, por exemplo. E não dá para você aumentar. E você não pode fazer 70 porque você não tem aumento. Então você pode colocar, por exemplo, barras soldadas aqui, ó, transversalmente. Sim. Então, Aqui, eu ó. entendo que esse gancho aí, ele ajuda na aderência, né? Pô, é a mesma coisa você tentar arrancar uma barra reta de um concreto, vamos supor que você tenha força, é diferente de você arrancar mesmo uma barra que tem um gancho, né? Exato. Em questão de força. Por isso que eu achei que ou eu entendi errado da literatura, ou a literatura está viajando um pouco em algumas questões, dependendo de onde você vai buscar informação, porque não levar em consideração o tamanho do gancho em si, desse LB. Então, você tem que ver se a literatura não, se a literatura não é antiga. Entendeu? Porque existe veja, existe na norma um critério também dos ganchos, comprimento mínimo. Acho que nós vimos isso, deixa eu verificar aqui. Comprimento de ancoragem básico é o mínimo. Então aqui, ó, isso tem que ser essa que está a confusão. A norma estabelece um comprimento mínimo do gancho. Se for a 90 graus, ele tem que ter no mínimo 8 vezes o diâmetro. Mas não quer dizer que é 8 vezes o diâmetro. Então, o que eu tinha já visto por aí é que era travado, você não podia passar disso. Não, nada, absolutamente, de jeito nenhum. Esse é o mínimo. Agora faz sentido. Esse é o mínimo. O que nós calculamos é o que precisa, com base nesse critério que estão aqui. Mas não é em função do momento? É. E onde é que eu estou verificando? Eu calculo a área de aço com base em quem? Momento. Sim. Certo? E aqui eu estou calculando em função do diâmetro da área de aço
né, essa razão aqui. Então, a gente calcula em função da força resistente de tração e sua força resistente devido à ancoragem, né? Tá certo? Certo. Agora Ficou, tá ficou mais claro? agora ficou tranquilo. Agora eu entendo por que que o CIP considera agora. O CIP tá Oi? fazendo. Agora eu entendo por que que o CIP considera, porque eu falo, pô, será que o CIP tá com uma norma estrangeira que considera? Porque no CIP você coloca uns ganchos assim, é sempre uns ganchos grandes e tudo. E eu Sim. falava, putz, mas não tinha que limitar, porque eu li que era assim, não sei o quê, e agora tá tudo claro. Na Agora verdade, você tem que calcular, né? Você tá tem tudo que certo. calcular. Então, quando eu calculava para mim, a minha interpretação, era o tanto que eu tinha que entrar, por exemplo, Uhum. no pilar. Você não ia entrar nunca com isso Entendi. aí, entendeu? Mas agora, assim, o cálculo em si eu já conhecia e tudo mais, mas agora esclareceu bem a situação, do que eu tenho que considerar mesmo. E agora, fechou. Ah, maravilha. Tudo bem, Camila? Tudo certo, professor. Então tá joia. Muito bem. Então, esse aqui é um exemplo, né? Como é que a gente calcula o comprimento de ancoragem. Nesse caso, nós calculamos, a ancoragem é feita pelos ganchos. Aí eu calculo o comprimento necessário. Obviamente, essa viga tem que ter no mínimo 40, né? Para que a gente possa acomodar essa armadura, tá? Senão, Certo. ela fica para fora. A viga pode ser maior, não tem problema. Pode ter 50, 60 de altura, isso não tem problema. Não pode ser menor, tá? Mas ainda a gente tem a possibilidade de, por exemplo, poxa, está passando 5 centímetros da altura da viga. Eu ainda tenho a possibilidade de dobrar ele A 45, a 45 graus, né? sim, Dar um exato. ajuste. Agora é decalagem. Muito bem, decalagem já é um exercício um pouquinho mais extenso. A gente já começa ele, finaliza na próxima aula, não tem problema. Aqui pelo menos os dados. Então aqui nós vamos ter uma viga contínua, só que aqui com apoios diferentes, né? Aliás, vãos diferentes, né? Aqui 4 metros, aqui 3 metros. Ok? Então, detalhe, está errado. Deixa eu mudar aqui. A carga aqui é maior que a carga aplicada nesse lado. Aqui 52 kNm e aqui 42 kNm. Ok? A viga vai ter 40, o H da viga, né? 40 centímetros. O BW aqui não importa muito.
Então, aqui nós temos uma área de aço para o primeiro vão, uma área de aço para o segundo vão e uma área de aço no apoio. Vai ser para o momento negativo. Tá? Nesse exercício ele vai dar já bitolas, as bitolas, a quantidade de barra e a área de aço. AS no vão 1 vai ser 6,81 centímetros quadrados, 4 φ de 16. O AS2 no segundo vão, 2,43, 2 φ de meia. E a área de aço no apoio, né? No apoio central, né? Só no apoio central, 8,25 centímetros, 3 φ de 20. A ideia desse exercício, nós vamos calcular comprimento de ancoragem, calcular decalagem. Aqui vocês verão que nós temos as duas situações. Eu vou ter barras retas e vou ter também barras com gancho, né? Nós vamos ter as duas situações. Então, deixa eu só colocar aqui também. O H é 40. O BW é 20, certo? A armadura transversal 6,3. Ok? E cobrimento igual a 3 centímetros. Certo? Além disso, FCK 25 MPa, FYD, acho que a gente não vai usar lugar nenhum, mas em todo caso, FYB não, né? Aço, CA 50. Muito bem. Certo? Então, temos todos esses valores. Aqui a gente vai precisar também dos diagramas de momento fletor e força cortante. Então, eu preciso fazer aqui, traçar os diagramas dos esforços solicitantes, né? Força cortante, momento fletor, tá? Mas eu vou deixar para a gente ver esse detalhe na próxima aula. Então, eu vou complementando aqui. O que nós vamos verificar, calcular primeiro, né? Tá certo? Então, eu preciso calcular do cálculo do VC, que é a parcela de força cortante que é resistida pelos mecanismos complementares, né? Entre eles a própria armadura de flexão, o atrito entre os agregados, né? E os componentes todos da treliça de Morse. E também o VSD, a solicitação máxima para a força cortante. Tá certo? Tá? O VC a gente vai calcular de acordo com aquele modelo 1 de cálculo para armadura transversal, que é o 0,6, né? FCTD vezes BW vezes D. A questão é que nesse caso eu estou considerando que as bielas comprimidas estão a 45 graus
e que essa parcela resistente dos mecanismos complementares, ela não sofre variação quando a força cortante varia ao longo da viga, tá? Que são as hipóteses para aqui para a força cortante no modelo de cálculo 1, né? Cálculo de armadura, tá certo? Só que aqui tem um detalhe, eu preciso calcular o D, né? Só que como eu tenho armadura diferente e o D é a partir do CG da armadura, então nós vamos ter uma altura útil para cada vão e uma altura útil no apoio, né? Então o D, o que é o D na verdade, né? É o H menos o D', tá certo? O D' é o cobrimento mais a armadura transversal mais metade da armadura longitudinal, certo? Aí nós temos que fazer isso para os 3 casos, nos 2 vãos e no apoio, certo? Então, feito isso, claro, calculando também aqui a força cortante solicitante, né? E aí nós vamos ter a força cortante máxima no vão 1, força cortante máxima no vão 2, cortante máximo no apoio, ok? Cortante máximo no apoio. Então eu tenho força cortante nas 3 condições. Por que eu estou falando isso? A verificação, que é essa daqui, quer dizer, o cálculo do VC, né, que é o FCTD BWD, que é para depois nós podermos calcular a decalagem, tá certo? Que é o comprimento AL, que aí eu vou ter um comprimento AL para o vão 1, vão 2 e no apoio, que é D, que aí vai ser D1, D2 e D do apoio, né? Vão 1, vão 2 e o apoio, vezes a força cortante solicitante máxima, que nós vamos encontrar no diagrama de esforço cortante, dividido por 2 vezes o cortante máximo menos VC, que é a força cortante resistente, né, das parcelas dos mecanismos complementares, vezes 1 mais cotangente de alfa menos cotangente de alfa. Isso tudo tem que ser menor ou igual a D, tá? Esse D vai ser D1 no vão 1, D2 no vão 2 e o D no apoio, que ele vai variar em função da da armadura, tá certo? Isso por uma condição. Agora, isso se a força cortante solicitante for maior do que a força cortante VC, a parcela VC. Agora, se o módulo, né, da força cortante solicitante máximo, aqui não importa se é positivo ou negativo, se for menor que o módulo de VC. Nesse caso, eu posso considerar o AL igual ao D, tá certo? Então, a decalagem do diagrama passa a seguir essa condição. Então, eu calculo a força cortante máxima, calculo a parcela complementar e comparo. Se o cortante máximo for menor que o VC, eu posso admitir o AL igual à altura útil. Tudo bem? Tranquilo. Tá, só que aqui eu calculei a decalagem. Tranquilo, é trabalhoso, mas é tranquilo. Calculo VC, calculo VSD, comparo.
Se o VSD for menor que o VC, o AL é igual ao D, então já está definido. Certo. Tá? A partir daqui, na decalagem, eu ainda vou precisar de um comprimento de ancoragem, tá certo? E aí nós vamos precisar calcular o LB necessário. Agora, nesse caso, tanto para um comprimento de ancoragem reto, quanto para um comprimento de ancoragem com gancho, dependendo da barra. E na mesma barra eu posso ter as duas situações. Eu posso ter numa extremidade a barra reta, na outra extremidade, que está em cima do apoio, né, inicial ou final da viga, eu vou ter um gancho. Então, dependendo do caso, eu vou ter que calcular os dois para a mesma barra. Certo. E não serão iguais. E aí, aquele processo que a gente fez no exercício anterior, calcula o FBD, calcula o LB mínimo e o LB necessário. Né? É um exercício assim, trabalhoso, mas é bem simples. Né? Ele é simples. Certo? Sim. Certo, tranquilo. Já avançamos aqui, meio que já compensamos o meu atraso aí. Muito bem, dúvidas, perguntas? Não, da minha parte está tranquilo. Agora só prosseguindo. Tranquilo. Ficou claro? Agora está claro? Sim, sim. Para mim é mais lógico mesmo. Uhum. Já que a barra tá toda envolvida de concreto, ainda mais do jeito que ela tá. Para mim, agora faz sentido. Exatamente. Tudo bem, Camila? Alguma dúvida? Não, professor, tá tranquilo. Perfeito, então. Muito bem. Bom, pessoal, então é isso. Né? Deixa eu só parar aqui a gravação.